Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez para a gente meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre a chave da escolha sábia, ou a chave das escolhas sábias, né? Nós estamos refletindo no livro de Provérbios e nesse livro nós temos aprendido que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma sabedoria. Nós chamamos de sabedoria bíblica. E essa sabedoria bíblica, elas são a chave da vida, como disse o sábio Salomão em Provérbios capítulo 4, versículo 13. E hoje eu quero falar sobre mais uma dessas chaves. Nós temos aprendido sobre as chaves da sabedoria. E eu quero falar sobre mais uma chave, que eu estou chamando de a chave ou a chave das escolhas sábias. Vamos orar e vamos colocar esse nosso encontro diante do altar do Senhor, que ele seja edificante, que possamos aprender mais com a palavra do nosso Deus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, no desejo de ouvir a Tua voz, no desejo de sermos tocados pela Tua palavra, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, possamos crescer, que possamos, ó Deus, a sermos abençoados com a fonte de sabedoria que é a Tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quem não deseja fazer escolhas sábias? Todos nós queremos fazer escolhas sábias, todos nós queremos acertar nas nossas escolhas. E eu tenho dito que as nossas escolhas, as nossas decisões são como portas, né? Cada escolha é uma porta, mas a porta certa, ela precisa da chave certa. E a sabedoria bíblica tem sido para nós, então, a chave universal que abre toda e qualquer porta que nós precisamos, para tomadas de decisões, para caminhos a seguir. E hoje eu quero falar sobre a chave das escolhas sábias. Quem não quer fazer escolhas sábias, não é verdade? Quando nós olhamos então, e eu convido você, eu estou chamando de chave 2.11, porque o texto fundamental de base, né, para essa chave está no capítulo 2, versículo 11 de Provérbios, por isso chave 2.11. Eu quero convidar você a olhar na sua Bíblia, nós vamos ler Provérbios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque os que como a prata, procure-os como tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus, pois o Senhor concede sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege os seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Olha que coisa extraordinária. Quando nós temos que tomar decisões na nossa vida, o que nós mais precisamos é de ter entendimento. E aí, o versículo 11 vai destacar exatamente isso. Olha, as escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. É interessante como se repete o entendimento em vários versículos, né? No versículo 2, vai destacar exatamente, dá ouvidos à sabedoria, concentre o seu coração no entendimento. O versículo 3, clame por inteligência e peça entendimento, né? O versículo 5 vai dizer, então você entenderá, é o entendimento. O versículo 6, pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. E o versículo 11 fala sobre isso.
as escolhas sábias o guardarão. Guardarão quem? Quem assume a postura que nós vamos falar nesse encontro. É interessante que todos nós queremos ter entendimento, queremos ter sabedoria, queremos fazer as escolhas certas, mas muitas vezes não queremos os princípios que nos levam para as sábias escolhas. E aí, o que nós vamos falar da palavra hoje, da sabedoria bíblica, é a chave para fazermos escolhas sábias, né? É interessante, primeiramente, como o texto mostra que primeiro vem a dedicação à sabedoria, para depois vir a necessidade de usar essa sabedoria para fazer as nossas escolhas, né? Diferente do que muita gente faz. Tem muita gente que não liga para as escolhas, não se preocupa em buscar sabedoria, em ter o conhecimento de Deus, em depender de Deus para nada, mas na hora do aperto, na hora da decisão, fica buscando alguém que possa ajudá-lo a tomar decisões, fica buscando alguns caminhos ou mesmo alguma fonte de segurança para a sua decisão. E aí tem gente que busca horóscopo, busca os dados, busca as cartas, busca mecanismos místicos para as respostas e a direção da vida. A palavra de Deus fala de uma sabedoria bíblica que vai tornar você uma pessoa sábia para tomar as decisões na sua vida. É uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que vem de Deus. É claro que existem decisões que nós precisamos de uma palavra clara de Deus, o Criador. Mas para a vida, Deus preparou uma sabedoria que nos mostra e nos dá capacidade para tomar decisões. É muito interessante como a Bíblia vai nos mostrar que de Deus existe uma responsabilidade do ser humano. A responsabilidade é quando Deus coloca sobre a vida do ser humano a responsabilidade de tomada de decisão, a responsabilidade de assumir compromissos. Nós vivemos numa sociedade completamente que está caminhando cada vez mais para um contexto antibíblico, onde as pessoas não se tornam responsáveis, as pessoas se tornam tão desocupadas e irresponsáveis, sem o desejo de fazer as coisas. Eu vou falar de uma chave contra a preguiça, que vai aparecer no livro de Provérbios daqui a pouco. Mas nós estamos vivendo em um contexto de muita preguiça. Preguiça de trabalhar, preguiça de pensar, preguiça de se assumir compromissos, mas há um princípio na palavra de Deus que nos mostra sobre a nossa responsabilidade individual, inclusive de tomar decisões. Então, quando nós olhamos, esse texto vai nos mostrar, primeiro ele mostra a necessidade de nos empenharmos por ter uma vida sábia. E não somente buscar sabedoria ou uma direção na hora exata de tomar a escolha, na hora de tomar decisões. Afinal de contas, nós tomamos decisões todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, nós precisamos da sabedoria constantemente para que com essa sabedoria a gente possa tomar as decisões na nossa vida e entrar pelas portas corretas. Ou seja, fazer sábias escolhas ou escolhas sábias. E aí quando a gente olha para o versículo 1, e aí o versículo 1, versículo 2, versículo 3 e 4, vai destacar exatamente essa necessidade. A primeira coisa que eu posso dizer a você é o seguinte: desenvolva o hábito de buscar sabedoria. Se você deseja então fazer escolhas sábias, não espere vir as situações difíceis para você tentar entender e buscar uma resposta. Desenvolva o hábito de conhecer, de buscar, de se empenhar pela sabedoria bíblica em todo o tempo na sua vida, desde pequeno. O versículo 1, o sábio Salomão diz: meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como tesouro. O primeiro destaque aí é: preste atenção. Ou seja, não se distraia com o conhecimento, com a sabedoria que está lhe sendo oferecida.
As distrações, elas nos atrapalham nas escolhas sábias. Mas a palavra de Deus está nos convidando exatamente a prestarmos atenção. Está nos convidando a não nos distrairmos, mas mais do que isso, está dizendo para guardar como um tesouro. Como é que você guarda um tesouro? Ninguém é displicente com um tesouro. Uma pessoa que tem uma grande riqueza, ela não sai largando dinheiro, ouro, joias no meio do caminho. Não, ela guarda, ela protege, ela está ali o tempo todo atenta para não perder o tesouro. Nós precisamos olhar para a sabedoria bíblica como um tesouro para a nossa vida que precisa ser guardado, precisa ser protegido, precisa ser preservado. E aí eu tenho dito, inclusive na terça-feira foi na nossa igreja, numa terça-feira, a terça-feira passada, o nosso encontro eu falei, olha só, nós nos esquecemos facilmente daquilo que nós ouvimos e aprendemos. E como podemos guardar isso com maior propriedade? É quando você escreve, é quando você registra, e muito mais é quando você coloca em prática. Então, comece a escrever. O que Deus te ensinou, escreve em um lugar. Pode ser no seu celular, pode ser num caderno, pode ser na sua Bíblia, mas escreve. Guarda o que Deus está te falando e te ensinando como um tesouro. O versículo 1 fala de prestar atenção, não se distrair. O versículo 2 fala, olha, dê ouvidos, concentre o seu coração, dê ouvidos à sabedoria, concentre o seu coração no entendimento. Dar ouvidos à sabedoria bíblica não é só ouvir. Dar ouvidos é quando a gente ouve e obedece, ouve e segue. O próprio Tiago, no capítulo 1, versículo 22, o irmão de Jesus, ele fala, olha, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, porque aqueles que ouvem, mas não põem em prática, enganam-se a si mesmos, né? Então, dê ouvidos. Ouvidos como? Cumprindo, praticando aquilo que foi ensinado pela palavra de Deus. Eu disse em um outro dos nossos encontros aqui, que nós precisamos ler a palavra, estudar e refletir. E o refletir traria algumas perguntas. Primeiro, o que é que esse texto está me ensinando? Segundo, eu estou vivendo o que esse texto está ensinando? Terceiro, se eu não estou vivendo, então o que eu preciso mudar para viver? Isso é dar ouvidos, colocar em prática. Mas é preciso concentrar o coração. Então, para ter escolhas sábias, você precisa se concentrar na sabedoria bíblica. Mas também, além de você prestar atenção, dar ouvidos, se concentrar, o sábio Salomão está dizendo, é preciso clamar pela inteligência, no versículo 3. Clame pela inteligência, peça entendimento. Então nós precisamos nos dedicar à sabedoria antes de que as situações cheguem para nós. Ore. O próprio Tiago vai dizer, olha, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se algum de vocês, Tiago capítulo 1, versículo 5, precisa da sabedoria, peça a Deus generosamente e receberá, né? Peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Peça sabedoria. Não basta você dar ouvidos, não basta prestar atenção, você tem que pedir, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento, Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine, eu preciso que o Senhor me instrua, eu preciso que o Senhor me prepare para a vida e para as escolhas certas. Mas o versículo 4 fecha essa primeira parte da nossa dedicação. Busque-os como a prata e procure-os como a tesouros escondidos. Se você descobrisse que no terreno da sua casa tivesse um tesouro escondido, o que você faria? Você cavaria? Você destruiria até uma construção se você soubesse, olha, aqui nesse terreno foi escondido um grande tesouro, você derrubaria a sua casa, mas você iria buscar até encontrar aquele tesouro.
O que a palavra de Deus está dizendo aqui na Bíblia, há uma sabedoria extraordinária que pode nos abençoar a fazermos as escolhas corretas, as escolhas sábias. E por que as pessoas não querem cavar na palavra de Deus, se aprofundar para conhecer e encontrar esse tesouro maravilhoso? Dedique-se a ter sabedoria bíblica e você então será abençoado e você vai ter bagagem para tomar as escolhas sábias. O versículo 5, então, o salmista diz assim, o sábio Salomão. Ele diz o seguinte, olha, então você entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Quando ele diz, olha, então você entenderá, é a consequência. Quando nos aplicamos à sabedoria, passamos a entender o temor do Senhor e a adquirirmos o conhecimento necessário. Lembre-se, eu falei em outro encontro aqui, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se eu passo a entender o temor do Senhor, isso significa que eu passo a ter sabedoria. A consequência de nos aplicarmos a conhecer a sabedoria é a gente conhecer e ter o temor ao Senhor. O versículo 6 diz assim, pois o Senhor concede sabedoria, e de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É isso que acontece. O Senhor dá sabedoria, o Senhor dá entendimento. Eu posso afirmar que isso aconteceu na minha vida. Eu fui uma pessoa que cresci numa família pobre, uma família sem muitos recursos, né? Mas é interessante que quando eu aprendi que a Bíblia era a sabedoria de Deus para a minha vida, eu me dediquei à palavra de Deus, eu comecei a ler, eu li a Bíblia todo dia, como eu leio ainda hoje, eu não abri a mão de ler a palavra de Deus, e o Senhor me concedeu uma sabedoria. Eu lembro, na escola em que eu estudava, uma escola pública, faltava professor, eles me pediam para dar aula, a escola me deixava na sala de aula, dando aula para os meus colegas de turma. Eu lembro quando eu ganhei uma bolsa de estudo na escola que eu fui estudar. Eu ali também me tornei um destaque do melhor aluno da escola em todos os anos que estudei naquela escola. Alguns dias, eu já estava lendo esse livro de Provérbios nesse plano de leitura que nós estamos fazendo aqui na igreja. Um jovem me perguntou, pastor, de onde é que o senhor aprendeu tantas coisas que o senhor conhece? O senhor fala de tantas coisas. E eu não lembrava, até estar lendo de novo esse livro e ter sido feita essa pergunta por esse jovem. E eu respondi para ele, eu aprendi lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. A sabedoria, o entendimento, o pouco de conhecimento que eu tenho, veio da própria palavra de Deus, e isso é extraordinário. E quando a gente se dedica à palavra de Deus, Ele nos dá sabedoria para fazermos as escolhas sábias. E o texto continua, versículo 7, ele reserva o bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege os seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. A consequência é você ter entendimento, saber o que é certo, e uma vez que você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Uma vez que você sabe o que é justo, você sabe o que é injusto. Uma vez que você é imparcial, você tem o equilíbrio para tomar decisões certas e você vai saber o bom caminho a seguir. Pela sua dedicação a conhecer a sabedoria bíblica. E aí o sábio Salomão termina no versículo 10 dizendo, pois a sabedoria entrará em seu coração. E o conhecimento encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento protegerá. Ou seja, quando nós prestamos atenção e damos ouvidos, né, e nos dedicamos, clamamos e pedimos e buscamos a sabedoria bíblica, então essa sabedoria bíblica entra no nosso coração, inunda-nos a ponto de nortear nossas escolhas pela sabedoria e não pelas nossas ideias. O texto está dizendo, olha, a sabedoria entrará no seu coração. É muito mais do que você pensar o que eu devo fazer. As suas escolhas naturalmente vão fluir daquilo que está cheio o seu coração, que é a sabedoria de Deus. E você vai tomar decisões sábias sem perceber. É interessante,
A chave para que as nossas escolhas sejam sábias é tomá-las baseadas na sabedoria bíblica e não nas nossas percepções. A nossa percepção de vida, ela é enganada, ela foi corrompida pelo pecado, mas quando nos aplicamos à palavra de Deus, a palavra de Deus enche o nosso coração e muda a nossa perspectiva de vida para uma perspectiva da sábia instrução da palavra de Deus, uma sabedoria do alto, uma sabedoria divina. Além disso, o texto diz, e o conhecimento encherá de alegria a sua vida. Ou seja, além disso, quando prestamos atenção, quando damos ouvidos, nos dedicamos, clamamos, pedimos e buscamos a sabedoria bíblica, então, essa sabedoria bíblica enche o nosso coração de alegria. E aí as nossas decisões não são mais tomadas pelas emoções, não são decisões tomadas para preencher um vazio, uma tristeza do nosso coração, não. Essas decisões são tomadas baseadas na sabedoria bíblica. Por quê? Porque a nossa emoção, o nosso coração está cheio de alegria. Eu não vou tomar decisão para preencher algo que me falta, eu vou tomar uma decisão sábia. Tem gente que toma decisões erradas, quebra a cara, por quê? Porque há um vazio emocional, há um vazio na sua vida, ela quer preencher, tomando decisões rápidas, repentinas, e sem ser baseada na sabedoria bíblica, na sabedoria do alto, a sabedoria divina. Como consequência das nossas escolhas, quando são tomadas de formas sábias, isso nos gera segurança e proteção. É o que o texto está dizendo. As escolhas sábias o guardarão. Proteção, segurança e o entendimento protegerá. Qual é o compromisso que nós somos desafiados hoje? Preste atenção à sabedoria bíblica. Dê ouvidos à sabedoria bíblica. Coloque em prática. Se dedique à sabedoria bíblica. Clame pela sabedoria bíblica. Peça pela sabedoria bíblica. Busque a sabedoria bíblica. Que o Senhor nos abençoe. Comprometa-se. Comprometa-se com isso. Compartilhe comigo o seu compromisso. E se você desejar conselhos, eu posso também abençoar, falando aquilo que você precisar que eu te ajude. Mande um recado para mim. 2499-3153-631. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou ao léu. O Senhor nos deixou, ó Deus, com princípios de vida, que nos dão vida, que geram vida, que nos salvam. E que assim seja, para a Tua honra e para a Tua glória, no nosso viver, em todo o tempo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Ajuda-nos a nos dedicar, em buscar, em conhecer, em dar ouvidos à Tua sabedoria. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. E se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe com alguém. Compartilhe, mas não compartilhe só o link não. Faça o seguinte, escreva, olha só, essa palavra me abençoou dessa forma. Eu aprendi isso e quero te abençoar também com essa palavra. Compartilhe com outras pessoas, espalha, curte, coloca aí o seu gostei nesse vídeo, porque quanto mais a gente colocar, mais pessoas serão alcançadas. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém.